6 crianças brasileiras estão entre os 40 mortos do ônibus de imigrantes que bateu numa rodovia e caiu em um penhasco no Panamá. New York está pagando passagens de ônibus, trem e avião para os imigrantes que quiserem seguir viagem para outros estados. CDC alerta para a saúde mental das adolescentes no país. O número de meninas mergulhadas em tristeza e isolamento profundo é o maior em 10 anos. Cuidado com os móveis de casa. Eles podem tombar sobre as crianças. Só nos últimos 4 anos, 19 mil acidentes foram registrados. E você vai descobrir que é possível viver bem, bastante e saudável. Basta não ter preguiça. Uma idosa de 102 anos é a prova viva dessa prática diária. 6, 7, don't get ahead of me, 8. Olá, boa noite. As autoridades do Panamá abriram uma investigação para apurar as causas que levaram ao acidente na rodovia e à queda do ônibus de um penhasco. Hoje, o governo do país informou que o número de mortos subiu para 40, entre eles 6 crianças, 2 meninos e 4 meninas. As idades não foram reveladas. O dia foi de Operação Rescaldo. A rodovia ficou fechada para a retirada dos destroços. As autoridades estão investigando o acidente na rodovia que resultou na queda do ônibus num penhasco. Os 66 imigrantes de diferentes nacionalidades, incluindo brasileiros, estavam sendo levados para um abrigo na Costa Rica e iriam seguir viagem rumo aos Estados Unidos quando a tragédia aconteceu. Esses imigrantes tinham cruzado a floresta de Darién entre a Colômbia e o Panamá, uma das rotas mais perigosas do mundo. Quase 22 mil pessoas fizeram esse caminho em 2022. Os Estados Unidos são o destino preferido dos imigrantes latinos. Os brasileiros estão entre as nacionalidades que mais aplicam para entrar aqui no território americano. O Brasil ocupa a posição de número 3 no ranking de vistos de imigrantes para os Estados Unidos, atrás apenas aí do México e da Índia. E por causa dessa alta procura, a fila de espera no Brasil para conseguir uma entrevista no consulado americano é de 16 meses. Em 2022, foram emitidos quase 700 mil vistos para brasileiros. É uma alta de 15% em comparação com 2019. Muitos escolhem viver aqui nos Estados Unidos por causa da qualidade de vida, educação para os filhos e condições econômicas favoráveis. Atualmente, moram cerca de 1.800.000 brasileiros no território americano. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil informou que depois dos Estados Unidos, os destinos mais procurados pelos brasileiros para morar são Portugal, Paraguai, Reino Unido e Japão. E os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos aumentaram seus investimentos no Brasil. O motivo é o valor da moeda americana, que está rendendo alto. Olha, tudo isso por causa da valorização histórica do dólar frente ao real. A moeda brasileira já perdeu 80% do seu valor. Os principais investimentos dos brasileiros são imóveis, ações, aplicações em renda fixa. O cenário de alta de juros e inflação alta nos Estados Unidos favoreceram as ofertas de produtos brasileiros. Mas olha, não são só os brasileiros que estão aplicando aqui não, viu? O cenário positivo vem atraindo também empresas e investidores americanos. O Banco Central Brasileiro projeta um crescimento de investimentos estrangeiros diretos no Brasil de mais de 50 milhões de dólares. No ano passado, no primeiro trimestre, o Brasil foi o 4º país com maior volume de investimentos estrangeiros. A gente conversou com um especialista sobre esse assunto e olha só o que ele falou. Olhando para a nossa visão de investimentos no exterior, nós temos tanto a visão extremamente positiva, que segue sim a nossa opinião, que é o investidor ter sim investimentos em moeda mais forte, ou seja, no dólar, ter diversificação também geográfica, ou seja, se eu estou comprando ações aqui no Brasil, eu também posso comprar ações nos Estados Unidos. Se eu compro títulos de renda fixa aqui no Brasil, também posso comprar dos Estados Unidos e assim vai. Ou seja, a teoria da alocação mostra que sim, o investidor precisa, necessita e é o correto investir nos dois lados. O que pode atrapalhar o investidor no dia a dia é, primeiro, a falta de conhecimento sobre a parte tributária, que é importante ali uma dedicação um pouco a mais, e também a questão de olhar a oscilação do dólar como um risco e não como uma oportunidade de diversificação de capital.
E a cidade de New York está oferecendo viagens de graça para imigrantes recém-chegados. Eles podem escolher qualquer lugar dos Estados Unidos que a prefeitura paga a passagem. A ideia é que eles não fiquem na cidade. Assim que os imigrantes chegam de ônibus em New York, já dão de cara com uma placa em espanhol informando que não precisam ficar na cidade. Eles são recebidos por ONGs e agentes da prefeitura que verificam quem tem documento e quem quer seguir viagem. A prefeitura está pagando passagens de ônibus, trem ou avião para qualquer destino dentro do território americano para esses imigrantes. A ideia é desafogar a cidade que desde abril do ano passado já recebeu mais de 44 mil indocumentados em busca de asilo enviados pelo governo do Texas. Os abrigos estão lotados e a prefeitura está sendo obrigada a improvisar espaços para continuar recebendo os recém-chegados. Já a Flórida transformou em lei um projeto anti-imigração controverso. O estado vai usar dinheiro público com apoio do legislativo para enviar imigrantes para estados vizinhos. Hoje, Ron DeSantis assinou essa medida. O governo disse que tem 12 milhões de dólares para gastar com esse programa chamado Transporte de Estrangeiros Não Autorizados. A Flórida pretende enviar os imigrantes indocumentados de avião ou de ônibus para estados considerados santuários que apoiam os indocumentados. O republicano Ron DeSantis disse que essa medida é uma resposta ao governo Biden, que piorou a crise imigratória aqui no país. E depois do intervalo, tem 2 alertas para os pais. O primeiro sobre um perigo real dentro de casa, mas que pouca gente presta atenção nisso: os acidentes com móveis que tombam em cima das crianças. E o segundo alerta é sobre a saúde mental das meninas adolescentes. O CDC diz que o número de crianças tristes e isoladas no país é o maior em 10 anos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo aqui dos Estados Unidos iniciou uma campanha sobre um tipo de perigo muito presente dentro de casa, mas que passa despercebido aí pela maioria dos pais: os móveis. Eles parecem inofensivos, mas não são. Basta 1 segundo de distração e pronto, tudo cai em cima das crianças. Você pode até estar perto, no mesmo ambiente, mas as crianças vão ser crianças, vão escalar as coisas e puxar a televisão, disse Alex Hohen, presidente da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo. O último relatório do departamento apontou que, por ano, desde 2019, 19.400 pessoas foram tratadas em emergências hospitalares depois de acidentes com móveis, a maioria crianças. Alex também contou que entre 2000 e 2021 foram quase 600 mortes. Os especialistas dizem que não basta observar os pequenos, porque muitas vezes não há tempo hábil para impedir o acidente. É preciso prevenir. As dicas são: armazenar itens pesados na parte inferior dos móveis, fazendo com que funcionem como âncoras. Evitar colocar itens no topo dos móveis que atraiam as crianças. Não deixe cabos soltos. Procure prender a televisão na parede ou no móvel. Verifique todos os ambientes e veja quais móveis oferecem riscos e antecipe o problema. Você não tem desculpa. Basta ir na loja e em alguns minutos você gasta menos de $20 e consegue o material exato para prender estantes, cômodas e outros móveis, concluiu Alex. O site da Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor tem mais dicas sobre itens de risco e como proteger as crianças. A supervisão de um adulto o tempo inteiro sempre será muito importante. Mas muitas vezes, do lado, o pai está do lado, um braço de distância, a criança cai. E eu sempre falo para todo mundo que não dá para escolher, não dá para a gente evitar que a criança caia, mas dá para escolher onde vai cair. Porque se ela cair e bater, por exemplo, a testa numa ponta, numa quina do móvel, o estrago pode ser muito maior. Então, os móveis, de maneira geral, eles têm que estar preparados para isso. Então, não ter quinas, não ter partes que se soltem. De preferência, aqueles que possam
tombar, que estejam fixados ou na parede ou no chão. E olha, todo cuidado com as crianças é pouco. Olha só o que uma menina de 2 anos aprontou na Pensilvânia. Ela conseguiu prender a cabeça em uma forma de bolo e precisou ser resgatada pelos bombeiros. A mãe contou que nem os bombeiros acreditaram na travessura da pequena Kinley de 2 anos. A menina pegou uma parte da forma de fazer bolo para brincar e acabou entalada. Erin disse que a filha usava a forma como chale nos ombros, desfilando pela casa. Mas depois de algum tempo, percebeu que a menina não conseguia tirar o brinquedo improvisado. Os bombeiros tiveram que cortar as laterais da forma para resgatar Kinley. A menina garantiu que aprendeu a lição. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, emitiu um alerta aos pais sobre saúde mental das adolescentes. Um estudo apontou que as meninas estão cada vez mais isoladas e mergulhadas em uma tristeza profunda. É a taxa mais alta em uma década. These data show a distressing picture. Esses dados mostram um quadro angustiante. As adolescentes americanas estão em uma onda crescente de tristeza, violência e trauma na última década. E isso vem afetando cada vez mais a saúde delas, disse Deborah Hurry, porta-voz do CDC. Segundo a Agência de Prevenção e Controle de Doenças, os Estados Unidos estão vivendo um nível histórico e sem precedentes de crise de saúde mental, principalmente entre as adolescentes. Esse alerta foi baseado no resultado de uma pesquisa de comportamento de risco juvenil de 2021. Os dados mostraram altos índices de isolamento e tendências de risco entre as jovens. 17.200 adolescentes foram entrevistados para esse estudo, que acontece sempre a cada 2 anos. Desta vez, os resultados apontaram que 3 em cada 5 meninas adolescentes se sentiam constantemente tristes, sem esperança e sem vontade de sair de casa. 1/3 delas confessou que teve vontade de morrer. Essa porcentagem de meninas em crise aumentou quase 60% nos últimos 10 anos e chamou a atenção das autoridades, pais e médicos. Professores e diretores estão discutindo formas de ajudar as adolescentes nas escolas com terapeutas e psicólogos. Um caso chocante de saúde mental que recebeu atenção nacional este mês foi de Adriana Crush. A menina de 14 anos foi atacada no corredor da escola do ensino médio por um grupo de alunos que fazia cyberbullying sem motivo. Eles registraram o vídeo e postaram nas redes sociais. Por causa disso, Cush se suicidou. Eles pensam que é divertido atacar crianças e fazer vídeos assim. Isso acabou com a vida da mais feliz e bonita jovem do mundo, desabafou o pai. As escolas estão aumentando as seguranças e os controles dos bullings. Christian Bride também perdeu o filho de 16 anos por bullying na internet em 2020. Hoje, ela é membro do Conselho para Mídias Sociais do Congresso americano. Ela ajudou a criar um comitê judiciário que discute formas de segurança nas mídias sociais para crianças e adolescentes. Durante o discurso de Estado de União, o presidente Biden também destacou o assunto. Disse que as plataformas de redes sociais deveriam assumir a responsabilidade pelo que vem criando. We must finally hold social media companies accountable for experimenting they're doing running children for profit. Depois do intervalo, tem uma reportagem sobre os efeitos positivos do uso dos óculos virtuais. Olha, entrar nesse mundo pode ajudar na memorização e até a combater doenças. E tem ainda uma aluna que frequenta a escola e assiste aula através de um robô. Ela comanda o equipamento de casa e anda por toda a escola com as amigas. O motivo dela usar esse robô, a gente te explica já já. Já voltamos e com uma boa notícia. Os cientistas descobriram que os óculos virtuais trazem inúmeros benefícios aos jovens e aos adultos também. Esse equipamento ajuda a combater, por exemplo, doenças como Alzheimer e até a melhorar a memorização. A Cone Rocha conta toda essa história pra gente.
Essa tecnologia está cada vez mais se espalhando pelo mundo e conquistando jovens e adultos. Segundo os criadores, esses óculos de realidade virtual trazem inúmeros benefícios. Permitem que estudantes, por exemplo, ampliem a memorização através da concentração, interação visual e sensorial. Esse tipo de brinquedo que te transporta para outra realidade também oferece aos jovens a capacidade de superar desafios em ambientes controlados. Isso pode prepará-los para situações difíceis no futuro. Essa tecnologia pode ainda ajudar na melhoria de pacientes com doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Mas como essa tecnologia ainda é nova, os especialistas querem fazer mais estudos para descobrir também os pontos negativos, efeitos e consequências do uso desses óculos virtuais. E já que a gente está falando de tecnologia, que tal uma aluna robô? Bom, quase isso. É uma aluna que frequenta a escola usando o robô. É que a adolescente de 14 anos está tratando de uma leucemia e como está com a resistência muito baixa, ela não pode se arriscar a pegar nenhum tipo de vírus. A saída foi usar essa tecnologia inovadora. Kate Himmel está a caminho da aula da Sra. Parsons nesta escola de Maryland. Morning, Kate! Desde setembro, a adolescente usa esse robô que é controlado direto do laptop de casa dela. A ideia inédita funcionou bem e ajudou Kate a não perder aulas. Ela é ótima aluna. Isso ajudou ela a se distrair e não pensar só na saúde, conta o diretor John Noon. Esta professora diz que o uso dessa tecnologia remota não afetou o rendimento da aluna, muito pelo contrário. Ela passou a tirar notas máximas e continuou tendo suas amigas. Foi o distrito escolar quem surgiu com a alternativa de um robô quando Kate notificou a escola que estava fazendo tratamento de leucemia. A ideia deu tão certo que outras escolas agora querem adotar a mesma opção. O robô me permitiu andar pela escola, aprender em sala de aula e a fazer minha lição normal. Eu ainda consigo falar com todo mundo, incluindo os professores. É realmente incrível, diz Kate. E quando a aula é no andar de cima, são as próprias amigas que levam o robô escada acima. Eu sei que ela não pode vir à escola, então é importante para mim garantir que ela possa aprender como todo mundo, afirma Lily, uma das melhores amigas de Kate. Mudando de assunto, tem muita gente com problemas para dormir e a grande maioria não consegue resolver essa falta de sono à noite. Mas olha, os especialistas dizem que há um jeito de controlar a ansiedade e dormir sim. E todo o segredo está na respiração. Os médicos dizem que essa técnica é milenar e com resultados comprovados em diferentes estudos. Uma solução tão simples como contar 1, 2, 3. Bom, neste caso, a conta seria 4, 7, 8. Ou seja, inspirar o ar por 4 segundos, depois prender a respiração por 7 segundos e, por último, expirar por 8 segundos contados. Os médicos dizem para repetir o método mais de 3 vezes à noite para poder dormir bem, mas também pode ser usado durante o dia, quando o estresse e a ansiedade estão muito altos. Esse sistema 4, 7, 8 de respiração reduz a ansiedade e faz você dormir ou relaxar, porque força seu corpo e sua mente a se concentrarem na contagem da respiração ao invés das preocupações. Estima-se que 70% da população experimente algum problema com sono ou crises de ansiedade em algum momento da vida. Depois do intervalo, a gente te mostra que uma cidade inteira na Califórnia está fora do ar por causa de um ataque de hackers. Nem o serviço de emergência, o 911, está funcionando. E você vai descobrir também qual é o segredo de uma vida longa e duradoura com uma idosa de 102 anos. Quer uma dica? Ginástica. Daqui a pouco a gente te conta tudo. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com.
Já voltamos e com uma história intrigante, gente. Olha, uma cidade inteira no leste de São Francisco, na Califórnia, está isolada do mundo. Hackers atacaram todo o sistema e derrubaram órgãos públicos, sistemas privados, telefonia, tudo, gente. Nem o serviço de emergência, o 911, está funcionando. A pergunta é por quê? A Eloá Urazen foi atrás dessa história. Ransomware é um tipo de extorsão onde os dados são criptografados e é solicitado um pagamento como forma de resgate. Para um ransomware obter sucesso, é necessário que ele consiga acessar o ambiente-alvo e consiga criptografar todos os dados que constam lá dentro. De forma para fácil entendimento, o ransomware nada mais é do que um vírus, um malware, onde ele pega esses dados, criptografa e coloca dentro de um cadeado. Para você ter acesso à chave desse cadeado, é necessário que seja efetuado um pagamento como forma de resgate. Foi este cybercrime que fez refém a cidade de Oakland, no norte da Califórnia. Embora as autoridades afirmem que serviços e dados sensíveis não tenham sido impactados, fontes anônimas relataram à imprensa local que programas financeiros foram sim afetados. Por conta deste ataque, o escritório da prefeitura local chegou a fechar suas atividades e é provável que todos os computadores da rede oficial tenham que ser reconfigurados. O tamanho do estrago deste golpe, bem como a quantia exigida pelos cybercriminosos, não foram divulgados para que esta prática não se torne ainda mais comum. Além de órgãos públicos, empresas privadas também costumam ser alvo dos bandidos virtuais. A sugestão de quem trabalha com o assunto é que a vítima não pague pelo resgate dos dados. Não recomendo que seja feito o pagamento desse resgate, pois não há garantias de que os dados serão devolvidos ou restaurados. E uma vez efetuando o pagamento desse resgate, nós estamos motivando ainda mais os cybercriminosos a continuarem fazendo esse tipo de crime. Então, algumas formas de prevenir para que você não tenha uma surpresa como o ransomware é ficar atento a qualquer link de acesso, ficar atento a informações que estão sendo expostas nas redes sociais de forma pública, ficar atento aos links de e-mails, e-mails de remetentes que vocês desconhecem. Então, sempre ficar atentos a qualquer detalhe que possa ser uma suspeita. Na dúvida, é recomendado que não clique ou não faça. Bom, hora da nossa previsão do tempo. Vamos ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país. Vamos dar uma olhadinha na meteorologia. Olha, Boston, chuva, mínima de 23. Chuva também em Nova York, um pouquinho de sol. Chuva também em Washington, mínima de 29 nessa região. Orlando, aí sol entre nuvens. Miami, chuva, máxima de 82, mínima de 70 graus. Houston, sol entre nuvens, máxima de 53. Dallas, sol forte, máxima de 53 graus. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle. Chuva também, aí tempo ruim, mínima de 38, máxima de 46. São Francisco, sol entre nuvens, aí máxima de 60, mínima de 41. Los Angeles, tempo encoberto, tempo feio, aí mínima de 47, máxima de 69. E Las Vegas, um sol tímido também, sol entre nuvens, mínima de 39, máxima de 56 graus. E olha, agora uma última notícia para os sedentários aí de plantão que possuem todas as desculpas possíveis para não fazer nenhum tipo de exercício. Em Nebraska, uma senhora de 102 anos não só faz atividade física, como é a professora de ginástica de um grupo de idosos. A história dela já foi vista milhares de vezes na internet. Dá só uma olhada. Esta é Jean Bale, a professora de ginástica nesta casa de repouso em Omaha, Nebraska. It's a half an hour exercise that does your whole body. É um exercício de meia hora que mexe o corpo todo, conta a senhora. Apesar da idade avançada, Jean mostra que leva a sério sua profissão e é exigente com os alunos. If you do anything, do it right. 4 vezes por semana, ela faz exercícios com os idosos do local. Jean é a mais velha e a que tem mais disposição. 6, 7, don't get ahead of me. 8, 9, 10. Sometimes they just fly. Além de treinar os músculos do corpo, a professora treina também os músculos do cérebro. Os colegas dizem que esse é o segredo da longevidade de Jean se manter ativa. 6, 7, don't get ahead of me.
Olha, sensacional essa história aí, que vitalidade. Parabéns a essa senhora que faz exercícios aos 102 anos. Um exemplo de vida para todo mundo, né? Bom, e com essa matéria aí maravilhosa, então, que a gente encerra o Jornal Américas no ar. Eu espero vocês novamente às 7h30 da noite amanhã. Você fica agora, então, com mais um capítulo da novela Jesus. Até amanhã, boa noite.